Bom começo de noite a todos e a todas que acompanham as nossas lives, Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Uma alegria receber a todos novamente agora, sexta-feira, 18 horas. Eu sei que muita gente quer descansar, que é um final do trabalho, estão vindo aqui, mas vocês vão ter a oportunidade hoje de ver uma apresentação de um grande consultor aqui de Brasília, que trabalha nos temas competência, trilhas de aprendizagem, desempenho. Ele preparou uma palestra muito interessante. E temos aqui também, como convidado especial, o nosso amigo, conhecido como Joãozinho, o mestre João Raimundo Alves dos Santos. Tudo bom, Joãozinho? Tudo bem? Boa noite, Carbone. Muito bom. Tudo bem? Aqui, o Diego, como é que tá, Diego? Tá tudo certo? Boa tarde, Carbone. Tudo certo, graças a Deus. Muito bom. Pessoal, é uma alegria, de fato, estarmos hoje aqui para mais essa live. O nosso evento aqui está se aproximando de 2 meses de trabalhos. Até agora, já tivemos palestras de cerca de 33 grandes personalidades aqui do mundo da educação, do mundo das artes, né? Administradores públicos, empresários. Então, nós tivemos aqui muita gente que passaram pelo nosso circuito e uma coisa que está em tela, que ainda é uma grande ansiedade, é a questão tecnológica. A gente tem ainda percebido que a tecnologia, em que pese que ela tenha dominado a nossa vida, muitas pessoas ainda têm dificuldade de lidar com a tecnologia, né? E o desenvolvimento humano ele não é possível hoje sem acesso da internet, sem uma banda larga, um sinal de Wi-Fi adequado no computador, e tudo isso é absolutamente indispensável, né? E um manejo mínimo, né, desses equipamentos e das questões tecnológicas que estão em torno dessa imersão, né? E de maneira que refletir sobre isso é muito importante. Então, hoje, a gente trouxe aqui para o nosso evento o Joãozinho. O Joãozinho é um grande consultor de Brasília, a gente tem grande admiração por ele, pelo trabalho persistente que ele vem fazendo há muitos anos aí no campo das competências, no campo do treinamento e desenvolvimento. Ele já ocupou muitas posições aí em várias organizações, é um emérito colaborador da Associação Brasileira de Recursos Humanos, mas ele tem uma ação destacada no campo social, é consultor também da ONU para questões de jovens, de crianças e jovens. Ele trabalhou com vários projetos maravilhosos, uma pessoa sempre à disposição, e eu fico muito grato pela sua colaboração, viu, Joãozinho? É sempre uma felicidade estar do teu lado. Muito, muito obrigado. E hoje o Joãozinho vai apresentar o Diego, esse consultor. Eles já trabalharam juntos. O Joãozinho também tem grande afeto a essa questão da tecnologia na educação. Então, Joãozinho, a palavra é sua. Boa sorte, Diego, boa palestra. Tenho certeza que vai ser um sucesso e todos vão gostar. Joãozinho, está com você. Obrigado, Carbone. Boa noite a todos. Eu não vou fazer uma saudação porque o Carbone já fez, então sinto-me contemplado na saudação do Carbone. É um prazer enorme, gente, apresentar para vocês o professor Diego Silva Reis. Como o Carbone falou, nós já trabalhamos juntos, né? Fizemos um trabalho juntos na Anvisa, no mapeamento de competências, onde a equipe liderada pelo Carbone fez todo um trabalho, né? Eu participei dessa equipe também, fizemos todo um trabalho lá de mapeamento das competências organizacionais, das competências individuais e das competências dos setores. Um trabalho muito, muito imenso e muito precioso para a gente. E o Diego, conforme eu falei, nós já trabalhamos juntos, ele vai falar com vocês sobre a onipresença tecnológica e o desenvolvimento humano. E o Diego, a formação dele, ele é administrador de empresas, ele é especialista em gestão de pessoas,
e mestrando pela Must University, lá dos Estados Unidos, com ênfase em tecnologia e educação. Atua há 12 anos na área de gestão de pessoas e, atualmente, é diretor de operações da Inteleto Consultoria. É professor e palestrante na empresa Carbone Treinamento, que é de onde nós estamos fazendo esse evento, né? Então, ele está fazendo aí fazendo uma palestra para a gente. Um grande prazer. Vocês vão ver que o Diogo é uma pessoa muito especial, muito competente, apesar da carinha jovem dele, né, Carbone? Nós temos uma carinha mais maçada, Com né? certeza. Mas ele tem uma carinha jovem dele, mas com muita experiência. Vou falar um pouco dessa experiência, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Ele já fez consultoria e treinamentos no setor de energia. Vou dar um exemplo na Copel e na Petrobras. Fez no setor automotivo, na Scania. Fez no setor financeiro, né, um trabalho que a Inteleto fez lá na Polpex e no BRB, ele estava lá junto. Fez no Sistema S, né, o famoso Sistema S, lá no Senar, no Sebrae também. No setor judiciário, fez muitas atividades, principalmente, né, o Carbone falava muito que a empresa dele começou no setor dos tribunais, né? E porque trabalhou com o tribunal até não querer mais. TSE, STJ, os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais do trabalho, tribunais de justiça estaduais e militares também. No setor fazendário, Secretaria de Fazenda do Tocantins, no setor de saúde na IBSER, nas secretarias de gestão e planejamento do DF, nas escolas de governo, trabalha na ENAP, conforme eu falei, e fez consultoria para a Escola de Governo do Estado de Goiás, em diversas agências reguladoras, como a Anvisa, que eu citei também, a ANTT, organismos internacionais, como o BID, em alguns ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, tribunais de contas do DF, entre outros. Então, conforme eu falei, eu fiz aqui um pequeno resumo, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu esqueci de falar também que o nosso amigo Diogo, ele é designer instrucional, além de administrador, né? É produtor de conteúdos e trabalha com metodologias ativas e aprendizagem organizacional e trilhas de aprendizagem. Então, conforme eu falei para vocês, só a carinha de novo, né, Diogo? É muito legal, né, estar aqui contigo de novo, depois daquele encontro que nós tivemos, depois nós participamos de alguns eventos aí na Carbone, mas agora eu me sinto muito lisonjeado, viu, de estar aqui fazendo essa mediação. Desejo-lhe uma excelente palestra, tá bom? Eu vou desligar meu microfone e meu áudio para eu não ficar aparecendo, tá bom? Boa noite, João. Boa noite, Carbone. Quero dar boa noite também para todas as pessoas que estão acompanhando a live. É um prazer muito grande poder participar desse evento. Tive a oportunidade de acompanhar uma boa parte das lives que foram realizadas e posso fazer o meu relato pessoal de que, de fato, essas lives me ajudaram até aqui a viver a quarentena de forma mais leve, né, de uma forma mais, assim, um pouco mais, com menos ansiedade, com menos estresse, né? E hoje eu tenho a oportunidade também de oferecer a minha pequena contribuição para que vocês também possam conhecer um pouco, né, daquilo que eu também pesquiso, daquilo que eu trabalho, né? E hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que, como o Carbone já falou e o João também, ele envolve hoje a toda pessoa, né? Não tem, vamos dizer assim, público novo, o velho, a criança. Hoje, o ambiente tecnológico, ele afeta a cada um de nós. E as tecnologias digitais, elas são muito fascinantes. E elas se integram de forma tão rápida e simples ao nosso dia a dia, que nós muitas vezes deixamos de refletir um pouco sobre esse contexto tecnológico que nós estamos inseridos. Muitas vezes o nosso foco
ele está sempre em aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas. Mas a gente precisa ir um pouco além, porque as tecnologias, elas nos apresentam inúmeras possibilidades. Agora mesmo, durante a pandemia, a tecnologia tem ajudado empresas a realizarem as suas operações, a tecnologia tem viabilizado que estudantes possam realizar os seus estudos, dentre uma série de outras questões. Porém, nós também precisamos considerar que a tecnologia traz consigo riscos, problemas e desafios que nós não podemos negligenciar. Então, quando a gente pensar em tecnologia, a gente não pode só pensar no potencial que ela nos oferece. Então, o meu objetivo hoje, nessa apresentação, é realmente clarear um pouco melhor para cada um de nós esse contexto tecnológico atual que nós estamos inseridos. E aí, para fazer isso, eu pensei em trabalhar com vocês 3 momentos, né? No primeiro momento, nós vamos trabalhar a questão da inclusão digital. No segundo momento da apresentação, nós vamos trabalhar o conceito de cidadania digital. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre geração digital. Ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa, vocês vão entender com clareza cada um desses 3 conceitos e vão também compreender a integração entre os 3. E aí, a partir dessa compreensão, dessas 3 dimensões, eu acredito que vocês vão conseguir entender melhor qual é o panorama tecnológico atual que nós estamos vivendo, né? Então, não é uma palestra futurística, não é uma apresentação orientada para profissionais que têm uma longa estrada em tecnologia, mas é uma palestra que qualquer pessoa pode assisti-la e compreender melhor o nosso contexto tecnológico. Tá bom? Então, falando de inclusão digital, qual que é a grande questão? O primeiro passo do mundo tecnológico é a inclusão digital, que consiste em abrir a porta do mundo digital para que o usuário possa entrar. E aí, como é que a gente faz a abertura desse mundo digital? Primeiro passo, a gente precisa levar a internet e levar um dispositivo que permita esse usuário a se conectar com a web, com a internet. Esse é o primeiro passo. Mas não para aí. Além disso, nós precisamos também fazer um trabalho de facilitar o consumo de produtos e serviços a esse usuário, né? E aí, quando eu falo de consumo de produtos e serviços, eu estou falando, por exemplo, de informação. Eu não estou falando só de comprar uma roupa, ou de comprar um objeto para a sua casa, mas informação também é um tipo aí de serviço que é oferecido, né, no ambiente virtual. Então, para explicar melhor esse conceito de inclusão digital, né, nós vamos discutir um pouquinho agora sobre o panorama de acesso à internet no Brasil. Na sequência, nós vamos falar sobre a inclusão digital de crianças. Por fim, nós vamos abordar a inclusão digital de adultos. E aí, o que acontece? Eu tenho acompanhado várias lives e eu vejo muitas pessoas com uma angústia muito grande. Será que a internet está chegando nas regiões mais pobres? Será que a internet está chegando, de fato, em todas as pessoas do Brasil? E nesse momento agora de distanciamento social, como é que está essa questão? E aí, no Brasil, quem pode nos oferecer a resposta a essa questão é a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, né? Então, eu vou apresentar agora para vocês um gráfico que ele foi elaborado agora em março de 2020. Então, é um gráfico que traz informações atualizadas e de fontes fidedignas, né? Não são informações aí jogadas ao vento pela internet, tá? Então, como é que está hoje funcionando a realidade, né, da questão do acesso à internet no Brasil? Bom, o primeiro dado importante, no Brasil, atualmente, nós temos cerca de 307 milhões de contratos na área de telecomunicações, né?
E aí, aqui agora, para a gente compreender um pouquinho melhor, nós vamos ter aqui 4 círculos, que estão aqui logo abaixo. E aí, nesse primeiro círculo, nós temos informações referentes à internet de banda larga móvel. No segundo círculo, nós temos informações sobre telefones fixos em serviço. No terceiro ciclo, nós temos informações referentes ao acesso à banda larga fixa. E no quarto círculo, nós temos informações referentes aos acessos de TV por assinatura. Então, eu vou focar a nossa reflexão aqui nesse primeiro ciclo de banda larga móvel e no terceiro ciclo, que é o círculo de banda larga fixa. Bom, atualmente no Brasil, nós temos cerca de 226 milhões de celulares ativos. Desses 226 milhões de celulares, 80% já utiliza banda larga móvel, que é simplesmente poder acessar a internet, os aplicativos através do celular. Então, isso dá aí cerca de uns 180 milhões de celulares que são utilizados para acesso à internet. E aí, pensando na qualidade desse sinal, né, nós temos hoje 69,64% dos usuários já utilizam a internet 4G, 17,53% dos nossos usuários já utilizam a internet 3G, e nós temos 12,83% dos usuários que utilizam a internet 2G. Então, o que nos mostra essa informação? A internet está avançando bastante no Brasil, e ela avançou muito por meio da banda larga móvel. Então, ela não avançou no Brasil pela internet banda larga fixa, que é aquela internet que a gente instala em casa, e nem por conta de Wi-Fi. Então, foi feita uma opção, uma escolha no Brasil, de se disseminar a internet por meio da banda larga móvel. E aí, qual é a proporção hoje de atendimento de telefonia móvel no Brasil? Atualmente, o Brasil já trabalha com uma densidade de 90,63% por 100 habitantes. Né? Então, já é um índice elevado, muito aproximado aí de países de primeiro mundo, que giram aí em torno de 100%. Então, esse é um dado relevante, importante, e nos mostra que a internet, de fato, está chegando, sim, né, na maior parte das regiões do Brasil. E a qualidade hoje já não é tão ruim. Quando a gente está falando em 4G, a gente está falando de uma velocidade média aí de 10 a 17 Mbps, que é uma potência de sinal razoável, né, que a maioria das pessoas hoje já tem acesso. E em relação agora, falando nesse terceiro ciclo, em relação à banda larga fixa, hoje nós temos no Brasil uma densidade de 47,44% por 100 domicílios no Brasil. Então, como vocês podem ver, metade dos nossos usuários do Brasil, desse serviço, né, não possuem internet em suas casas. Então, esse é um dado. Só metade dos brasileiros possuem internet banda larga fixa em sua casa ou em sua empresa. Né? Então, quando a gente pensar em panorama de internet no Brasil, hoje o foco está na internet banda larga móvel, tá bom? E aí agora eu vou trazer um outro dado importante para a gente entender um pouco melhor essa questão. E nesse gráfico, eu queria que vocês se concentrassem na primeira linha, tá? Então, nós vamos ter hoje no Brasil 50,51% de usuários que utilizam a internet pré-pago, e nós temos hoje 49,49% que já utilizam o pacote pós-pago. Então, o que isso nos diz? Que metade da população brasileira já tem um bom pacote de dados. Né? Então, esse é um dado muito importante. Né? Então, será que, por exemplo, o problema na educação, para grande parte dos nossos alunos, é a falta de internet, é a falta de dados, ou é a falta de uma quantidade de aparelhos necessários para atender a toda a família? Porque nós temos muitas famílias que, muitas vezes, só possuem um dispositivo móvel. E esse dispositivo móvel, ele, por vezes, ele está com o pai de família, está com a mãe de família, e quanto mais baixa a classe social da pessoa, mais a perspectiva do trabalho tende a ser mais manual, né, mais chão de fábrica. Então,
não são pais que têm uma característica de fazer home office, de trabalhar em casa, de fazer trabalho de escritório. Muitas vezes são empreendedores, muitas vezes os pais trabalham no comércio, muitas vezes trabalham na indústria, muitas vezes trabalham no campo, muitas vezes a criança só vai conseguir ter acesso à internet para estudar no período da noite. Então, acaba inviabilizando um pouco a realização de atividades síncronas, né? Então, os professores eles acabam tendo que se adaptar, né, para trabalhar muitas vezes com atividades assíncronas, que são atividades em que eu não consigo fazer ao vivo com o aluno muitas vezes vai ter contato com uma gravação ou com a atividade, porque muitas vezes a família não tem condições de deixar um celular em casa com as crianças, né? E aí, em termos de sinal, de escolha de operadoras, não vem tanto ao caso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Porque muitas vezes a gente vê propagandas de empresas de telefonia na televisão e todas elas têm o hábito de falar que tem a maior cobertura do Brasil. Então, aqui tem um dado interessante para a gente poder conhecer. Então, a gente tem aí a Vivo, detém 33,03% do mercado de telefonia. Depois a gente tem a Claro com 24,37%. Depois temos a TIM com 23,55%. E aí vem a Oi com 16,20% e outras operadoras que também atuam com telefonia no Brasil, né? Então, a internet está chegando no Brasil. A internet está chegando na maior parte das favelas, das regiões mais humildes também, né? Mas hoje a maior dificuldade que a gente tem, de fato, é a quantidade de dispositivos disponíveis para a utilização da população. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão digital das crianças, né? A inclusão digital da criança, ela vai se dar, em geral, por meio dos games e também por meio da escola. Obviamente que hoje, muitas crianças também já acessam as redes sociais, e muitas vezes contra, inclusive, a orientação de autoridades públicas, até mesmo de termos de licença desses ambientes. Então, existe uma idade mínima, por exemplo, para a criança utilizar, ter uma conta no WhatsApp, né, ter uma conta de e-mail, ter uma conta nas redes sociais, e muitas vezes os pais negligenciam um pouco essa questão, mas em geral, em tese, o acesso das crianças vai se dar pelos games e também pela escola. Então, falando um pouquinho agora dos games, eu vou trazer agora para vocês alguns gráficos que foram produzidos pela Newzoo, que é uma empresa sediada em Amsterdã, né, nos Países Baixos, e essa é considerada a empresa que mais tem informação no mundo sobre games. Então, eles geram vários relatórios. As maiores empresas do mundo hoje compram informação e inteligência da Newzoo, né? Eu vou apresentar para vocês agora dados que foram apurados, reunidos no ano de 2019. Eu tentei conseguir dados agora de 2020, especialmente relativo agora a esse período de quarentena, mas aí a empresa cobra para você obter dados online um valor de $4.500. Então, infelizmente, eu não pude fazer a aquisição dessas informações. Mas o cenário de 2019 já nos ajuda a entender um pouco o cenário de 2020. Como é que funciona hoje a questão dos games no mundo? Hoje, a maior parte dos jogadores online eles estão concentrados em jogos pelo celular, né? Então, essa é a maior concentração que nós temos. Isso tem uma justificativa plausível, porque hoje o brasileiro, o cidadão do mundo, o dispositivo que ele mais utiliza para se conectar à internet é o celular. Então, por isso que, obviamente, a maior parte dos jogos hoje que são jogados no mundo, eles são jogados pelo celular. Em segundo lugar, né, nós temos aí os jogos através dos consoles, que são os famosos videogames, que aí corresponde a 32%, né, dos jogos que são feitos no mundo. E, por fim, nós temos aí 23% dos jogadores, eles utilizam o computador para jogar. Tá? E aí tem uma pesquisa que mostra o seguinte: adultos costumam, no primeiro momento, jogar mais pelo celular, depois jogam mais pelo computador e, por último, né, no console. As crianças, elas costumam jogar mais pelo celular e pelo console. E o adolescente, ele fica variando muito entre essas três opções. E aquele que é mais adepto ao jogo, ele tem uma tendência a jogar mais pelo computador. E aí, como é que funciona
a questão do panorama de jogos no mundo. Hoje, 23%, né, do faturamento dos jogadores no mundo, eles estão concentrados na Europa, né, no Oriente Médio e na África. Aqui na América Latina, nós correspondemos a em torno de 4% do percentual de jogadores, né, de faturamento. Na América do Norte, nós temos aí 26% do mercado mundial, e na Ásia e no Pacífico, a gente tem aí 47%, né, do faturamento e dos jogadores que jogam online. E aí os 2 países que possuem mais jogadores no mundo é a China, né, e os Estados Unidos. A China, no ano passado, teve um faturamento com jogos de 36,5 bilhões de dólares, e os Estados Unidos teve um faturamento aí na casa de 36,9 bilhões de dólares. Então, aí dá para vocês verem que no mundo, né, em relação a outras regiões, a América do Sul ainda concentra uma parte muito pequena de jogadores, né? E aí o Brasil, aqui na América do Sul, né, ele está em segundo lugar em relação aos países com mais jogadores. No ranking mundial, nós estamos em 13º lugar. Hoje nós temos aproximadamente no Brasil aí 70 milhões de jogadores online, né? Esse é o número. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é representativo, a rede social no Brasil que tem mais usuários é o YouTube. O YouTube atualmente ele tem cerca de 140 milhões de usuários, e nós temos a metade, né, desses usuários das redes sociais realizando jogos online. Então, esse é um dado interessante para a gente entender o volume e o poder de fogo hoje dos jogos, né? Muitas vezes a gente entende os jogos, né, como um passatempo, como uma distração, mas esse é um negócio lucrativo que em 2019 gerou aí um valor na casa de 162 bilhões de dólares no mundo, né? E que tem avançado cada vez mais. Mas como eu falava para vocês no início da apresentação, a tecnologia ela traz consigo tanto potencialidades, mas também ela traz riscos. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria muito interessante, e aí depois quem quiser ter acesso a essa matéria eu posso encaminhar, trazendo uma lista de jogos, né, que foram aí monitorados pelos antivírus, as empresas que prestam esse serviço de proteção a dados, dizendo que hoje é uma das maiores portas de entrada para vírus, né, em celulares especialmente, são as propagandas dos jogos. Eles já fizeram um mapeamento dos jogos que mais apresentam propagandas com vírus, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa atenção. Porque às vezes a gente coloca o celular na mão de uma criança para ela jogar e a gente não acompanha. E muitas vezes a criança está clicando em anúncios, seja para cancelar o anúncio, seja para assistir um anúncio, e muitas vezes você está atraindo ali para dentro do seu aparelho uma quantidade enorme de vírus que você não tem nem noção, né? Porque o vírus ele se instala, às vezes fica um tempo ali instalado, pode te causar prejuízos, roubo de dados, uma série de coisas que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. Então, é muito importante que hoje a gente tenha essa atenção. Mesmo no mundo dos games, da diversão, existem riscos e riscos concretos, né? Nós temos aí quadrilhas, criminosos, que atuam virtualmente para prejudicar os usuários. Tá bom? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão agora da educação. Para falar um pouquinho sobre o panorama da inclusão digital na educação, estou trazendo para vocês dados do CETIC-BR, né, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, sob os auspícios da Unesco. Então, esse é um centro muito importante de estudo na área de educação no Brasil. Infelizmente, muitos profissionais que trabalham na educação não conhecem ainda o trabalho desse centro de estudos, e é um centro de estudos de referência atualmente para a gente na área de educação, né? E aí, alguns dados importantes que uma pesquisa que foi realizada agora também em 2019 nos apresenta, né? Então, o primeiro fator importante é que somente 28% das escolas urbanas hoje no Brasil utilizam plataformas digitais. Isso corresponde aí a 14% de escolas públicas no Brasil, urbanas, tá? Porque esse estudo não contempla escolas rurais, e 64% das escolas privadas no Brasil. Então, aqui a gente já percebe nitidamente
né, que não há um investimento no Brasil na área de educação, no sentido de levar a educação à distância, oferecer ferramentas para que as escolas possam trabalhar com ensino híbrido ou com ensino à distância, né? E aí, um parêntese aqui também, esses dados, eles são relacionados à educação fundamental e ao ensino médio, tá? Esse estudo também já traz que 79% das escolas no Brasil já utilizam redes sociais para se comunicarem com os pais e com a comunidade. Então, esse também é um dado importante. As escolas não têm plataformas digitais para poder operacionalizar conteúdos, atividades, mas hoje já fazem o que pode, que é criar contas em redes sociais para poder se comunicar aí com os pais, com a comunidade, muitas vezes até com os alunos. E aí, trazendo um pouquinho de alguns dados importantes sobre os professores. Esse estudo mostra que 48% dos professores no Brasil já esclarecem dúvidas dos alunos utilizando aí plataformas ou aplicativos digitais. Então, esse estudo mostra, lá tem detalhado por ferramenta, o estudo, como é que isso é trabalhado, mas muitos alunos hoje já entram em contato com professores por meio do WhatsApp, principalmente, para poder tirar dúvidas, né, sobre atividades, sobre conteúdos, etc. E esse estudo demonstra também que 51% dos alunos, dos professores, também já disponibilizam conteúdos aos alunos, né, utilizando aí aplicativos digitais. E 35% já recebem trabalhos, né, por meios digitais. Então, é importante a gente compreender esse fenômeno. Nós não temos plataformas digitais na maior parte das escolas públicas, mas isso não tem impedido os professores, por conta própria, muitas vezes utilizando os seus próprios recursos, de interagir digitalmente com os alunos. Então, isso é um paradoxo interessante, né? Porque muitas vezes a gente culpa os professores, dizendo que eles não têm interesse em ingressar no ambiente tecnológico, que os professores muitas vezes não querem trabalhar com os alunos à distância, mas os dados, a realidade já nos mostra diferente. Então, se tem um gap nesse campo de educação, não está com os professores. Como a gente pode ver aqui nesses dados, os professores estão dando passos concretos para tentar fazer uma inclusão digital desses alunos nesse ambiente virtual dentro das suas possibilidades, né? E aí agora vem dados importantes agora referente aos alunos, né? O estudo mostra que 83% dos alunos do ensino fundamental e médio já utilizam a internet. Então, olha que interessante, né? Olha que paradoxo interessante. 98% desses estudantes utilizam acessam a internet prioritariamente por meio do celular. Isso também tem uma explicação clara, porque é um dispositivo de conexão à internet que praticamente hoje quase todas as famílias têm no Brasil, né? Então, uma boa parte das famílias ainda não tem computador, muitas vezes não tem um tablet, muitas vezes não tem outro recurso. E 61% dos estudantes já estudam pelo WhatsApp. Então, esses estudantes, eles já têm o hábito de trocar informações sobre trabalhos, sobre conteúdos, e o grande problema é que, muitas vezes, esses ambientes não são curados por professores ou pelos pais, muitas vezes por falta de uma plataforma, de uma orientação mais específica, até de uma capacitação adequada para os professores e para os alunos também. Os alunos, muitas vezes, compartilham recursos, materiais, muitas vezes, que são de fontes não confiáveis, muitas vezes estão trabalhando com a base de informação ruim, porque eles não têm um apoio, né, seja da escola, seja dos professores ou dos pais, para poder aprenderem, né? Então, o que isso está nos mostrando? Os professores e os alunos, em termos digitais, eles estão à frente das escolas, das instituições de ensino. E aí a grande questão que se levanta é, por que com todos esses dados, com esses diagnósticos, providências já não foram tomadas no sentido, não é, de aprimorar o aperfeiçoamento tecnológico das instituições de ensino, né? Então, quando a gente fala em EAD, a gente sempre tem que pensar em educação nesse tripé: instituição de ensino, professores e alunos, né? Então, tá aí alguns dados importantes. Quem quiser também depois ter acesso a essa pesquisa, eu vou deixar o meu contato ao final da apresentação, pode entrar então, em contato comigo, que eu passo as fontes para que vocês possam consultar. Mas aí, falando agora em 2020, né, nesse período agora de pandemia,
eu gostaria agora de apresentar um dado importante, né? Estou pegando como exemplo aqui agora o Distrito Federal, que é onde eu resido, né? O Distrito Federal ele tem hoje na rede pública cerca de 460 mil estudantes. E olha só que paradoxo interessante em relação a 2019. Atualmente, segundo estudos do próprio governo, do GDF, 94% dos nossos alunos hoje na rede têm acesso à internet. Como eu falei, não significa que eles tenham um celular individual. Esse acesso, na grande maioria dos casos, ele vai se dar por um dispositivo no celular dos pais, né? Então, só não confundir acesso à internet com um recurso individual, tá bom? Mas aí, o que está acontecendo atualmente? Praticamente toda a rede de ensino, né, vai ter que se inserir agora no ambiente digital. Então, o que é interessante? A partir agora do mês de julho, né, já começaram agora algumas experiências de teste, de adaptação com os alunos, mas a estimativa é que agora no mês de julho, né, praticamente aí, mais de 90%, né, dos alunos da rede pública vão passar a ter aula totalmente à distância, né? E claro, tem algumas famílias que ainda não possuem dispositivo móvel. Nesses casos, os alunos vão poder aí, consumir o material, buscar o material na escola, né, para que as crianças não fiquem sem estudar. Então, nós vamos sair, olha só, vamos pegar o exemplo do Distrito Federal. A gente vai sair em torno aí, talvez, de 14% de escolas públicas ou até menos, a gente já vai para quase 100% aí de alunos estudando à distância, né? E esse é, vamos dizer assim, um cenário impensável até o ano passado, né? E aí vários especialistas no mundo hoje estão dizendo que na área educacional nós estamos tendo uma aceleração, né, do ensino à distância aí na casa de 10 anos em 100 dias. E isso é um dado muito impressionante. Então, em 100 dias, nós estamos tendo uma aceleração, né, em termos de ensino à distância de 10 anos. E aí, hoje, quais são os principais problemas que nós temos, agora falando em rede pública, né? Primeiro, é que muitos alunos, os pais, eles não têm realmente um pacote de dados ou, vamos dizer assim, capacidade mesmo de todos os dias disponibilizar ali um recurso para o filho acessar a internet, né? Porque a gente sabe que muitas vezes você assistir 1 hora de vídeo, né, utilizando ali um 4G, um 3G, você acaba com os créditos do celular da pessoa, né? Então, qual é a alternativa hoje mais simples para se fazer, para se suprir, por exemplo, essa necessidade? Né? Nós já temos a tecnologia pronta, que é o governo fazer um acordo com as teles, né, com as empresas que operam aí com banda larga móvel, para que essas teles possam, vamos dizer assim, repassar para o governo o custo que essas famílias tiveram ao utilizar esse aplicativo de estudo. Então, essa é a solução mais simples que hoje nós temos para resolver esse problema. Eu vou dar para vocês agora um exemplo concreto dessa tecnologia. O exemplo mais concreto que nós temos hoje é o aplicativo da Magazine Luiza, o Magalu. Então, qualquer pessoa que utilizar o aplicativo da Magazine Luiza, não, vamos dizer assim, não é descontado do seu pacote de dados o consumo durante o período que você está dentro do aplicativo. Então, a tecnologia ela já existe, o modelo já está desenhado, e agora o que está faltando é boa vontade dos nossos governantes somente para operacionalizar isso. Me parece que no DF, em alguns estados, esses passos já estão sendo muito bem dados, né? Bom, continuando um pouquinho agora, nós vamos falar sobre a inclusão digital de adultos, né? O adulto, geralmente, ele vai fazer a sua inclusão digital por meio das redes sociais e por meio aí do consumo de produtos e serviços. E aí agora eu vou trazer para vocês alguns dados importantes sobre o consumo de redes sociais no mundo, né? No mundo hoje nós temos aí cerca de 3,5 bilhões de pessoas que utilizam redes sociais. Tá? Em relação às gerações, nós temos aí 90,4% de millennials, mas mais à frente eu vou explicar para vocês o que seria cada uma dessas gerações. 77,5% das pessoas que são da geração X e 48,2%, né, da população aí da geração dos baby boomers. E atualmente no mundo,
as pessoas costumam aí gastar, em média, 3 horas por dia em redes sociais. Então, essa é a média, né, de utilização hoje no mundo. E no Brasil, alguns estudos demonstram que a nossa média específica aí do Brasil é de 3 horas e meia por dia. E hoje, no mundo todo também, 91% dos usuários utilizam o celular para poder acessar aí as redes sociais, né? Eu vou trazer alguns dados específicos aqui do Brasil. O Brasil hoje tem 140 milhões de usuários do YouTube, é a rede social com mais usuários no Brasil. O Facebook tem 130 milhões, o WhatsApp vem em terceiro lugar com 120 milhões, o Instagram tem 70 milhões, o LinkedIn 43 milhões e o Twitter tem aí um número na casa de 30 milhões de usuários. Então, esse é um pouquinho aí dos dados, dos números, do panorama do acesso às redes sociais no Brasil. E agora eu vou apresentar para vocês alguns dados agora referente ao consumo de produtos e serviços na internet, produtos online, agora nesse período de pandemia. Então, esses dados, eles foram aí, levantados, reunidos pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, eu vou apresentar para vocês um primeiro gráfico que apresenta como que foi a questão do consumo de produtos online, de serviços online, a partir do momento que nós iniciamos a quarentena. Então, do dia 14 de março até o dia 28 de março, olha só que interessante, como acompanhando comigo aqui no gráfico, os aplicativos de entrega, eles subiram aí a quantidade de serviços em 51,28%. Nós tivemos um aumento da busca por cursos online aí na casa de 28,25%. Os games online, eles cresceram aí na utilização em 15,45%. E agora a gente vê alguns serviços que tiveram uma queda brusca, né? Então, o serviço de hospedagem online, as reservas feitas online, eles caíram em 67,69%. Na área de ingressos, que você compra através da internet, nós tivemos uma queda de 67%. Em relação a passagens aéreas, nós tivemos uma queda de 21,87%. De passagens rodoviárias, nós tivemos uma queda de 81,32%. E na área de restaurantes, tá? E aqui eu não estou falando de restaurantes que vendem por aplicativos, como o iFood ou algo dessa natureza. São aqueles restaurantes que já têm plataforma própria para que o usuário possa comprar. Então, esses serviços eles cresceram em torno de 11,63%. E agora eu vou apresentar um gráfico para vocês referente ao mês de junho, final de maio e início de junho. E aí esse gráfico que eu vou apresentar para vocês, ele não tem relação com esse gráfico aqui. Porque como é que foi a metodologia desse estudo? Eles foram fazendo mensurações no comércio eletrônico em ciclos de 15 dias. Então, eu vou mostrar para vocês agora um estudo, um gráfico, que tem a ver com o último período de medição. Tá? Então, não é referente a esse período inicial, mas é referente à primeira quinzena de maio. Então, como a gente pode ver aqui nesse segundo gráfico, os aplicativos de entrega, eles já começaram a ter uma queda aí de 12,87% em relação aos pedidos. Os cursos online continuam crescendo, aí 5,49%. Os games online também continuam crescendo aí com 18,41%. O serviço de hospedagem, Felipe, você está na escuta? Oi, Felipe, está na escuta? Diego, parece que deu um problema aqui. Isso.
Deu um problema sim, nós perdemos a conexão com o Diego. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Um minutinho só. Pessoal, o Diego caiu aqui a internet dele. Ele está restabelecendo a conexão. Rapidinho, estamos de volta. Agradeço a audiência de todos. A palestra tem bastante informação, está muito interessante. Ele já está conectando o áudio. Pode retomar. Eu acho que caiu uns 2 minutos para trás, então você tem que retornar um pouquinho, viu, Diego? Tá bom. Bom, pessoal, então eu vou retomar um pouquinho a apresentação. Eu estava apresentando para vocês dados referente a um estudo feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E aí eu apresentei no primeiro momento alguns estudos referentes à questão, dos serviços online, né? Então, a gente observava que na primeira quinzena aí da quarentena, né, alguns serviços eles tiveram uma elevação, né, na quantidade, e outros tiveram uma queda muito forte, né? E aí eu apresentava para vocês também agora como que estava a realidade, né, na última medição que foi feita, agora do dia 23 de maio ao dia 6 de junho. E aí a gente já observava algumas alterações, algumas mudanças. Aí eu começava, então, a fazer a apresentação agora em relação aos produtos, né? E aí são muitas informações, eu não vou repassar informação por informação, senão vai ficar muito cansativo, né? Mas o que foi interessante? Na primeira quinzena de quarentena, nós disparamos as vendas de artigos esportivos, né? Nós tivemos aí uma alta de 211%, né, de pessoas que fizeram aquisição de artigo esportivo. Em relação aos brinquedos, nós tivemos uma alta de 434% na venda de brinquedos online no Brasil. E em relação aos supermercados, também chamou muita atenção um aumento aí de 200,70% de pessoas que passaram a fazer compras através do supermercado. E aqui eu quero fazer uma pausa, quero fazer aqui uma reflexão interessante, que muita gente tem traçado o seguinte cenário: agora isso vai ser um padrão, agora cada vez mais a gente vai comprar tudo pela internet, o mercado vai mudar de vez, e os dados nos mostram que não é bem assim, né? Eu vou mostrar agora para vocês alguns dados referentes a esse período agora da segunda quinzena de junho, de maio, na última semana de maio e na primeira semana de junho. E olha o que os estudos nos mostram, né? Que com, vamos dizer assim, as pessoas saindo, né, da quarentena, ou a quarentena sendo relaxada, várias pessoas passaram a ter hábitos de compra presencial, né, como já faziam antes. Então, serviços, por exemplo, como os supermercados, que estavam crescendo muito online, agora já estão tendo uma redução muito grande, né? Então, pelo menos até agora, até o momento, a gente ainda não pode afirmar que a gente está vivendo uma grande revolução em termos de consumo, né, na internet, pelo menos de um grupo muito específico de serviços, são serviços, produtos mais básicos que a gente utiliza. Então, como vocês podem ver, né, brinquedos já tiveram uma queda, a venda de calçado, de eletrodomésticos, não é? A venda de produtos farmacêuticos, de supermercado. Então, à medida que as pessoas estão voltando, entre aspas, a um novo normal, né, então as vendas online começam a despencar em relação a esses produtos. Então, se alguém vê aí em algum jornal, em alguma mídia, uma previsão, ou alguém, vamos dizer assim, contextualizando um cenário de como se a gente estivesse vivendo uma revolução hoje em termos de aquisição de produtos e serviços na internet, então eu teria um pouco mais de prudência, porque não é isso que os dados estão nos mostrando. Então, na área da educação, na área do teletrabalho, né, de empresas aí que tem uma operação mais em termos de escritório, realmente a gente está vendo uma revolução muito grande. Mas nessa área de comércios e serviços online, é preciso ter uma prudência, porque a gente não está operando hoje no Brasil nesse mesmo patamar.
Bom, encerrando agora um pouquinho esse bloco, né, gente, foi muito dado, foi muita informação, eu sei disso, né? Talvez vocês tenham ficado já um pouquinho cansados, mas agora a gente vai relaxar um pouco, vamos ver um pouquinho menos de dado e vamos conversar agora um pouco mais sobre ideias. Mas eu achei importante trazer esses dados para vocês, porque a gente está meio perdido, sai muita informação que não são fidedignas, são muitas percepções, são muitas interpretações da realidade que muitas vezes não são adequadas, não estão conectadas aos fatos. Então, quando a gente está diante de muitas narrativas, uma das formas que a gente tem de tentar tirar limpo, de tentar entender melhor, é realmente através dos dados. Então, nesses momentos de confusão, nesses momentos de tanta gente falando com tantos pontos de vista, principalmente nas redes sociais, então a gente se socorrer de fontes de dados que fornecem informações fidedignas é uma das estratégias interessantes para a gente não ser manipulado e enganado aí por grupos que muitas vezes estão no poder, né? E aí, sobre cidadania digital, nós vamos passar alguns conceitos rapidamente, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização digital, etiqueta digital, saúde e bem-estar digital, segurança digital, deveres e restrições digitais e sobre direitos digitais, tá? E aí, o que seria alfabetização digital? A alfabetização digital consiste em saber saber como e quando utilizar as tecnologias digitais. É oferecer orientação para análise crítica no acesso a conteúdos disponíveis na internet. Então, o que acontece? Não dá só para a gente colocar a internet e colocar um celular na mão das pessoas. A gente precisa educar essas pessoas para viver dentro desse novo ambiente digital. Isso é um papel da escola, isso é um papel da família, isso é um papel das empresas. Então, nós não podemos hoje só fazer isso. Então, muitas vezes a gente tem uma compreensão de que basta dar o acesso para as pessoas que a missão está cumprida, e não está cumprida, né? E eu vou dar um exemplo desse ponto específico para vocês. Nas últimas eleições, quantas pessoas que muitas vezes não têm cultura digital, né? Aqui não é uma crítica, nem estou de forma alguma menosprezando ninguém, mas são pessoas que são de outras gerações, que recebiam conteúdos eleitorais, principalmente pelo WhatsApp, acreditavam imediatamente naquele conteúdo e iam repassando. E muitas vezes eram informações falsas. Porque o que acontece? A geração analógica, que é aquela geração ali que se desenvolveu obtendo informações do rádio e da TV, não todos, mas uma boa parte, né? Eles sempre se colocaram diante do jornal acreditando em tudo o que o apresentador do jornal fala. Então, passou no jornal, é verdade. E aí eles migraram esse mesmo modelo mental agora para o ambiente digital. Então, toda notícia que a pessoa recebe no WhatsApp, ela acredita. Ela acredita. E não é só no período das eleições. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Talvez alguns de vocês estão acompanhando, por exemplo, eu esqueci agora, mas é uma nuvem de poeira que está saindo do Saara, por exemplo, está vindo aqui para o nosso lado da América. E aí teve várias pessoas fazendo um discurso de pânico nas redes sociais, fazendo um discurso de pânico no WhatsApp. E se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que esse fenômeno ele acontece anualmente, e muitas vezes até mais de uma vez por ano. O que aconteceu agora ele aconteceu com intensidade maior. Mas as pessoas já começaram com previsões apocalípticas, já começaram a criar um cenário de terror, e muita gente acaba absorvendo essas informações e afeta a saúde emocional, afeta o seu equilíbrio. Então, a gente precisa educar as pessoas para saber conviver nesse ambiente digital. Um outro ponto importante é a questão da etiqueta digital, né, que consiste em um conjunto de recomendações para evitar que ocorram mal-entendidos em comunicações via internet. É importante que as pessoas aprendam a desenvolver um tratamento cordial nesse ambiente. Esse ponto aqui não dá nem para a gente comentar, porque basta você abrir hoje a rede social, porque a gente vê de ofensas, de discurso de ódio, é uma coisa impressionante. Porque as pessoas não aprenderam a respeitar as outras ainda nesse ambiente virtual. Ao contrário do item anterior da alfabetização digital, que muitas pessoas migraram esse modelo mental de acreditar que o que acontece na televisão, mesmo modelo de acreditar que todas as notícias que saem na televisão são verdadeiras, e traz esse modelo para a internet, achando que tudo que tem na internet é verdadeiro, aqui já acontece o contrário, né? Por exemplo, ninguém vai a um restaurante
senta em uma mesa, e aí muitas vezes ouve alguém que está na mesa da esquerda, por exemplo, falando bem do pessoal da esquerda. Quando você ouve algo assim, só se a pessoa for louca, mas um ser humano que tem uma certa sanidade mental, ele não vai chegar no restaurante e vai falar assim, o pessoal da mesa da esquerda, façam silêncio aí, seus petralha, porque vocês não sabem o que vocês estão falando. Ninguém vai fazer isso no restaurante. Por quê? Porque incomoda, é feio, é antiético, não é cordial. E, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que está no restaurante, ela não vai virar para as pessoas que estão na mesa da direita, que estão conversando ali sobre Bolsonaro, apoiando e tudo, eles não vão virar e vão dizer, ô bolsominion, ô gado, cala a boca aí que você não sabe o que você está falando. Quem de nós vai fazer isso dentro de um restaurante, gente? Ninguém. Porque a gente aprendeu que isso é falta de respeito, isso não é cordial. Não é ser cordial. Agora, no ambiente da internet, a gente não foi preparado. E como a gente só vê o avatar, que é a foto da pessoa, e a informação, a gente acha que do outro lado não tem sentimento. Do outro lado não tem singularidade, não tem individualidade, não tem identidade. E a gente fala o que vem na cabeça, ofende as pessoas, entra no perfil, ofende, fala absurdos, né? Que a gente não falaria presencialmente para ninguém. Por quê? Porque a gente não foi educado. A gente não entendeu ainda a importância da etiqueta digital. A gente está confundindo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, a gente está meio confuso ainda nessa área, mas falta essa educação em termos de etiqueta digital. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar digital. Consiste aí em bem-estar físico e intelectual do cidadão conectado às tecnologias digitais. É necessário ter cuidados para evitar problemas psicológicos. Gente, o que tem crescido de problemas e mais problemas psicológicos por causa de rede social, por causa de ambiente digital, não é brincadeira. Eu vou citar só uma doença que muita gente chora de rir com o nome, mas é uma coisa seríssima, por exemplo, que é a cybervadiagem. Não sei se você já ouviu falar. Que é a pessoa que precisa executar uma tarefa, ela tem uma responsabilidade a cumprir, mas ela não consegue ficar longe do celular. E ela deixa de trabalhar, ela deixa de estudar para ficar navegando sem objetivo e sem direção nas redes sociais. Veja, eu não estou dizendo que é errado navegar pela rede social. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, a partir do momento que a gente começa a não conseguir mais fazer o trabalho e a estudar para ficar navegando, só vagando pela rede social, a gente está ficando doente. Quanta gente está com síndrome de dependência de informação? A pessoa não consegue ficar sem toda hora estar olhando no celular. E isso é prejudicial ao nosso equilíbrio emocional e psicológico. Então, a gente precisa tomar certas medidas e certos cuidados aí com a saúde e com o bem-estar digital. Também tem problemas físicos, pessoas ficam com problema de coluna, problema no pescoço, problema nas mãos, problemas nos punhos, por causa do mau uso aí de dispositivos. Então, esse é um tema importante e daqui para frente ele vai ganhar cada vez mais relevância, principalmente no âmbito das corporações, das empresas. As empresas vão precisar ensinar os seus funcionários a tomarem novos cuidados com a saúde e com o bem-estar, que antes não se tinha. Então, é todo um conjunto de novas informações, de novos estudos, de novos cuidados que a gente vai precisar passar a ter. Depois, nós também temos o aspecto aí da segurança digital. Infelizmente, nós temos inúmeras fraudes que acontecem hoje no ambiente digital por falta de cuidado e de precaução do usuário. Alguns crimes, não. A gente tem NEDs, tem tantos criminosos aí que operam na internet que muitas vezes, mesmo a gente tomando todos os cuidados, eles vão conseguir invadir a nossa máquina, roubar nossos dados, nos fazer mal, lesar ali a nossa identidade, a nossa confidencialidade de informação. Mas muita gente ainda não aprendeu a lidar com senha, com backup, com configurações de privacidade de dados, com confidencialidade. Então, tem uma série de cuidados que a gente precisa ter, eu não vou ter tempo para me aprofundar nisso, mas esse é um aspecto de suma importância hoje nesse mundo digital que a gente está vivendo. São muitos os golpes que são aplicados por ingenuidade, muitas vezes, do usuário da internet. Ele não foi preparado, ele não considera na sua navegação os riscos que ele corre. A pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp, ela não conhece a outra pessoa, ela nunca viu na vida, não tem uma foto, não tem uma referência, a pessoa manda uma foto bonitinha com um link, e a pessoa clica, e muitas vezes ali pelo WhatsApp já entrou um vírus no celular, já criou uma série de transtornos, por falta de educação. Tá? E aqui tem um ponto importante.
não se trata só de diferença de classe social. A pessoa que é de uma classe mais elevada, ele tem menos propensão a esse risco. Os estudos não mostram isso. Isso é uma questão de cultura geral da gente. A gente entra num ambiente digital, a gente relaxa. Né? É um ambiente gostoso, atrativo, fascinante. E muitas vezes a gente acaba, por essas distrações, deixando de tomar alguns cuidados que são muito importantes, tanto para a nossa segurança, quanto para a segurança de outras pessoas nas nossas redes de contato. E as pessoas também precisam entender que nas redes sociais a gente também tem vários deveres e restrições. Né? É preciso que as tecnologias sejam utilizadas de modo ético, respeitando-se as leis da sociedade. Né? E aqui tem um ponto importante, coisas que muitas vezes a gente está fazendo no dia a dia, né? Que é acessar ou usar ilegitimamente informação de terceiros, transferir ilegalmente arquivos, plagiar, enviar mensagens indesejadas ou roubar a identidade ou propriedade de qualquer pessoa. Gente, muitas vezes por ingenuidade, né? Ou muitas vezes por achar que é uma coisa que não tem problema. Então, quanto problema hoje com direito autoral, com pessoas que estão baixando arquivos que não são liberados. Então, a gente tem uma série de problemas sérios que a gente vai ter que aprender a lidar. Né? Não tem solução fácil, né? Em várias realidades audiovisuais que a gente está vivendo, mas as pessoas também precisam compreender quais são os seus limites dentro desse ambiente digital. Não é só potencialidade, não é só descoberta, a gente tem alguns limites éticos que a gente precisa respeitar dentro desse ambiente. E, por fim, agora, eu vou falar um pouquinho sobre direitos digitais. Né? E aí, em relação a direitos digitais, nós temos dois direitos universais. O primeiro direito é o direito à privacidade e o segundo direito é o direito à liberdade de expressão. Esses são os dois direitos universais do usuário dentro do ambiente virtual. Tá? Então, são os direitos mais importantes que a gente tem. E aí eu vou começar falando um pouquinho agora para vocês sobre a questão da liberdade de expressão. E aí, para falar sobre liberdade de expressão, eu utilizei aí como fonte, né, esse livro Cidadania Digital, é um livro de dois autores portugueses, tá? Esse livro é sensacional, eu recomendo a quem tiver interesse em se aprofundar sobre esse assunto, a pesquisar, a adquirir esse livro, porque realmente é uma obra de referência, que traz ideias muito interessantes que nos ajudam a compreender melhor o cenário digital que hoje a gente está vivendo. Uma primeira ideia importante é que as redes sociais são novos microespaços públicos democráticos. Né? Então, a gente não pode aceitar, seja lá qual autoridade que for, que queira cessear o nosso direito de expressão nas redes sociais. Tá? Porque esses são espaços públicos democráticos. Né? Não se trata só de moda, não se trata só de uma brincadeira, não se trata só de um ambiente onde a gente se relaciona com pessoas queridas. Então, hoje, a gente precisa ter uma concepção maior. É um ambiente importante onde cada cidadão pode se colocar e pode se expressar. Né? Esses ambientes digitais, eles confrontam e alteram as bases éticas de nossas compreensões e interpretações sobre espaços públicos e sobre aquilo que chamamos de opinião pública. Então, eu dava aquele exemplo lá do restaurante, né? Então, a gente não acha errado ofender, de repente, outra pessoa na internet. Muita gente já perdeu esse limite. Então, a gente deixa de debater ideias, a gente deixa de apresentar nosso ponto de vista para ofender as pessoas, ofender a ideia das pessoas. E com a ofensa, a gente não tem condições de avançar, de fazer a nossa sociedade melhor. Pelo contrário, a gente gera cada vez mais ódio e divisão. E aí uma outra ideia interessante é que a multiplicidade desses microespaços públicos, eles possuem a capacidade de formulação mais original da opinião pública, desbancando representantes populares e as mídias tradicionais. Esse ponto aqui hoje é essencial para a gente entender o que está acontecendo. Né? Então, os nossos representantes populares, na sua grande maioria a classe política, eles perderam muitas vezes aquela legitimidade que eles tinham de influenciar as pessoas. Né? Então, as instituições elas estão arranhadas, né, a imagem, e alguns políticos ainda incentivam ainda mais com seus comportamentos e discursos, né, vamos dizer assim, a imagem de várias das nossas instituições. E as nossas mídias tradicionais também, hoje, elas também estão com a sua reputação muito ali afetada, né, por uma série de realidades, mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, hoje, as mídias sociais, esses espaços, mini espaços públicos democráticos, eles são a formulação mais original. As bolhas
que a gente vive, elas têm aspectos que são negativos, mas, por outro lado, é importante. É importante que as pessoas possam expressar suas opiniões, é importante que as pessoas possam dizer daquilo que elas sentem, como é que elas veem o mundo. Então, isso é muito importante, né? O que a gente precisa aprender agora é dialogar com as outras pessoas que pensam diferente, mas, de fato, esse é um espaço que hoje coloca, vamos dizer assim, a opinião das pessoas sem intermediários, né? E nesses espaços, os movimentos sociais e agentes públicos utilizam progressivamente a internet como instrumento privilegiado para agir, informar, recrutar, organizar, dominar e contradominar as pessoas, né? Então, os nossos agentes públicos já perceberam o potencial, né, de se falar diretamente com a ponta, né, sem também ficar utilizando intermediários. Então, isso também é um aspecto interessante, né? A gente percebe que alguns políticos, por exemplo, no nosso país, saíram na frente nessa questão da utilização de redes sociais, mas hoje nós estamos vendo a maior parte da classe política migrando para esse ambiente e aprendendo ainda como utilizá-lo, né? Porque muitas vezes, dependendo do segmento político que a pessoa atua, ela pode ter, vamos dizer assim, mais oposição do que apoiadores, né? E aí, falando agora sobre liberdade de expressão, a gente tem uma questão importante que é o fake news, né? E aí o fake news, hoje ele está sendo debatido, inclusive a gente está com um projeto de lei que está tramitando, não sei se vai ser votado essa semana ou na próxima semana, é um projeto polêmico, vários especialistas dizem que não ajudam a sociedade, mas somente a classe política, mas essa é uma outra discussão que não cabe fazer aqui agora. Então, eu vou trazer para vocês algumas informações importantes aí do Seminário Internacional de Fake News e Eleições, que foi realizado pelo TSE o ano passado. Então, é um material de referência para quem quiser estudar sobre fake news, eu aconselho vocês a acessarem, né? E aí vem uma primeira questão que é importante, qual é o limite da liberdade de expressão na web? É comunicar ideias e fazer críticas? É fazer ofensas e ameaças? É disseminar fake news? Então, hoje a gente precisa discutir, será que a liberdade de imprensa é fazer qualquer coisa na web ou tem um limite, né? Então, hoje, esse é um grande debate que está sendo feito. Não tem uma resposta simples, não tem uma resposta fácil para isso, mas tem algumas ideias que nos ajudam a entender melhor esse fenômeno, né? Então, nesse seminário, a gente teve uma fala muito interessante aí do Luiz Viana, que é vice-presidente da OAB no Brasil, né? E ele diz o seguinte: não podemos permitir que a linguagem do ódio asfixie o debate plural, indispensável em qualquer democracia. Para tanto, o diálogo, o respeito às divergências e as regras legais serão de suma importância nos próximos anos, né? E depois ele traz uma definição importante de fake news. Ele vai dizer o seguinte: fake news são novas formas de comunicação que possibilitam a reprodução disseminada de informações falsas e distorcidas que ganham aparência de realidade. Então, pessoal, a fake news, né, tá claro aí para vocês, não tem, vamos dizer assim, não é um elemento da liberdade de expressão, né? Fake news, de fato, é um crime, né? Fake news é, de fato, uma ofensa à sociedade, porque a gente está desinformando as pessoas, a gente está enganando as pessoas, e isso não é liberdade de expressão nem democracia. Isso é manipular as pessoas para determinados objetivos. E aí tem uma série de estratégias que são utilizadas para se fazer fake news em redes sociais. E aí, quem tiver interesse em conhecer essas estratégias, eu indico para vocês assistirem um vídeo do professor Serginho, né? Ele fez uma live também no dia 15 de maio, ele foi um dos primeiros palestrantes desse evento, e ele explica detalhadamente como é que funciona essas estratégias de disseminação de fake news em redes sociais. Então, é um trabalho fantástico aí que ele fez, de reunir informação de ponta, muito didático a apresentação dele, então vocês vão entender como é que funcionam hoje esses mecanismos de disseminação de fake news em redes sociais. Mas eu quero trazer agora para vocês um exemplo de fake news, que é o tipo de fake news que hoje mais preocupa a humanidade, que é a chamada infodemia do Covid, que é a disseminação de fake news relacionados aí a assuntos da pandemia, né? Então, a OMS, ela lançou, inclusive agora no mês também de março, um estudo interessante sobre essa questão,
né? Vale a pena também quem tiver interesse em conhecer, né? E aí, o que acontece? Só sobre o Covid, para a gente ter uma ideia, no mês de março, foram carregados 361 milhões de vídeos, né, falando do Covid, né? 19.200 artigos foram publicados no Google Acadêmico, né? Nós temos aí 550 milhões de tweets falando aí sobre coronavírus, né? E aí a maior parte das pessoas trazem questões que são aí comuns, né, como o que funciona, né, na resposta ao coronavírus, como rastrear os pacientes, eles estão buscando aí informações sobre como se tratar, né, mas o que é grave aqui nessa questão? É quando autoridades públicas, elas, pelos seus maus exemplos, elas acabam gerando desinformação. Tá? Eu não estou fazendo crítica aqui a nenhuma autoridade, não estou chamando ninguém de fascista, por favor, não entendam dessa forma, eu estou avaliando comportamentos concretos. Então, quando uma autoridade que é referência para grande parte da população deixa de usar máscara quando ele sai em público, ele está dando um mau exemplo, porque a gente sabe que a imagem ela é uma forma de comunicar uma mensagem, a gente não se comunica só por texto. Então, quando uma pessoa, muitas vezes, vê uma autoridade pública que ela tem uma confiança, então ela fala, se determinada autoridade pública é confiante, sai sem máscara, eu também não vou usar, porque eu confio nessa autoridade pública. Então, isso é um desserviço à sociedade, né? Isso é uma desinformação. Quando a autoridade pública coloca em dúvida se os hospitais estão, de fato, comprometidos por doenças de Covid, se, de fato, os médicos e enfermeiros estão trabalhando corretamente, ele incentiva a população a criar dúvidas e muitas vezes até a visitar esses hospitais, incomodando o trabalho de médicos, de profissionais, ele está cometendo uma falha grave, né? Porque ele está gerando desinformação. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, que a desinformação ela não ocorre somente por meio de textos, de videozinhos, mas muitas vezes ela acontece por meio de maus exemplos, né? Então, a gente precisa observar esse fenômeno, né, com toda precaução e cuidado, na medida do possível, tentar sensibilizar aquelas pessoas também da nossa rede de convivência. Tá? E aí, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre desinformação na imprensa, né? Porque desinformação e fake news muitas vezes não acontecem só em redes sociais, elas acontecem também em órgãos de imprensa tradicional. E esse também é um dos motivos pelo qual a população cada vez mais não dá mais crédito para as nossas grandes mídias. E aí não é só o fenômeno da rede social, porque de fato começou-se a utilizar algumas estratégias que não são estratégias adequadas, né? Então, quais são os principais critérios ou vieses utilizados pelos órgãos de imprensa para cometer desinformação? Então, muitos órgãos de imprensa ou jornalistas específicos, né, não vou generalizar, mas muitos profissionais aí de jornalismo, né, também na área de rádio, eles utilizam aí viés político-partidário, né, utilizam viés corporativo, viés demográfico, viés do grande acontecimento. Aqui eu vou pegar esse aqui que é bem interessante, né? Viés do grande acontecimento é um tipo de viés em que a percepção do jornalista de um evento como um grande acontecimento pode levá-lo a perder importantes detalhes e deturpar fatores chaves do evento. Então, muitas vezes o jornalista, para querer soltar uma matéria bomba, uma matéria que vai viralizar, muitas vezes ele deixa de ser criterioso na investigação dos fatos, das fontes, né? Pela ansiedade que ele tem de ser um dos primeiros jornalistas ali a publicar uma grande notícia, né? Nós temos aí o viés da neutralidade, o viés da ausência de justiça ou equilíbrio, o viés do recorte, né? E esse aqui também é importante a gente tocar no assunto, né? O que é o viés do recorte? É a maneira como jornalistas abordam e organizam uma história. Vários tipos de viés podem estar presentes na forma como o assunto é recortado. Então, isso aqui hoje acontece muito nos nossos órgãos de imprensa, né? Então, você pega um fato e você faz um recorte de acordo com a sua conveniência, com aquilo que você quer transmitir. Muitas vezes a pessoa deixa de apresentar os fatos, né, na sua totalidade, né? Nós temos o viés da seleção de histórias, nós temos o viés do tom e o viés também da fonte, né? Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas depois, se alguém quiser conhecer esse material, é só pedir também que eu disponibilizo. E aí, sobre a privacidade de dados, nós temos aí
hoje já uma data específica, né, definida para a privacidade de dados, que é o dia 28 de janeiro. Então, já se tem uma data para conscientizar as pessoas dessa importância, né, de se cuidar da privacidade dos dados. Então, um estudo interessante que aponta que 96% dos brasileiros acreditam que as empresas não protegem os seus dados pessoais. Esse mesmo estudo da IBM, ele apresenta que 6 em cada 10 brasileiros já sofreram alguma fraude virtual. Né? Então, isso é bem preocupante, né, quando a gente tem dados como esse na mão. Né? E o Brasil já tem uma chamada Lei Geral de Proteção de Dados, mas, por enquanto, ainda não tem surtido grandes efeitos concretos. E esse não é um problema só do Brasil, tá, gente? Países como Estados Unidos e como diversos outros ainda não conseguiram efetivar uma lei geral de proteção de dados. Né? Então, hoje, quem está à frente no mundo sobre isso seria realmente a União Europeia, né? Vários países já endureceram as leis em relação à privacidade de dados. Para vocês terem uma ideia, agora, recentemente, a França multou o Google com uma multa no valor de 50 milhões de euros, foi a maior multa na história já registrada em relação à quebra de privacidade de dados. Então, essa é uma questão preocupante, né, que a gente muitas vezes não tem noção do que acontece. Eu não vou ter tempo também para explorar um pouco mais isso, mas é uma realidade que a gente está vivendo, em que os nossos dados pessoais, que são muitas vezes ali veiculados na internet, eles são muitas vezes capturados por essas grandes empresas de tecnologias e vendidos aí no mercado a várias empresas. Tá? E aí, um material interessante para quem quiser se aprofundar em cidadania digital. Esse material ele foi desenvolvido aí pelo Comitê Geral de Internet do Brasil, material gratuito, principalmente para quem trabalha na área da educação, fica aí a recomendação para poder consultar e acessar esse material para se aprofundar. Tá? E agora a gente chega na parte final da apresentação, onde a gente vai falar um pouquinho agora sobre geração digital. E aí são vários assuntos, né, mas eu já avancei um pouquinho no tempo, então não vou conseguir me aprofundar adequadamente em todos os tópicos que eu tinha preparado para vocês. Mas em geração digital a gente vai ver um pouquinho sobre gerações no trabalho, gerações da web, gerações industriais, 5G, IoT, Big Data e inteligência artificial. Tá? E sobre gerações no trabalho, o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo hoje aqui o que a gente chama, né, da geração dos nativos digitais, né, que são aquelas pessoas que já nasceram, já começaram a trabalhar, a estudar nesse mundo tecnológico. Agora, não significa que as pessoas que nasceram, que têm um pouco mais, né, de vivência, de experiência de vida, também não possam participar desse ambiente, pelo contrário. Esse é um ambiente que comporta todo mundo. Agora, eu quero chamar a atenção, especialmente de vocês agora, em relação a essa geração Z, né, que é a geração que a gente tem aí. Em relação a essas datas também, vocês não precisam ter um preciosismo, porque não tem ainda um consenso entre os autores a respeito desses períodos. Tá? Então, é muito variável de autor a autor a questão do período definido aí para cada geração. Mas a gente está vivendo na geração Z. E aí eu quero trazer uma reflexão rápida, filosófica, para a gente entender um pouco melhor. Tem um filósofo francês, que é o Guy Debord, em um livro muito interessante, escrito na década de 1960, chamado A Sociedade do Espetáculo. Ele traz uma ideia muito interessante para a gente entender o que a gente está vivendo hoje em termos de rede social. Ele vai dizer o seguinte: a prioridade do ser dá lugar ao ter e depois ela vai dar prioridade ao aparecer. E é o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente vive a sociedade do aparecer. Hoje o aparecer ele é mais importante até do que o ter para muitas pessoas. Né? E aí, o que é interessante? Hoje, várias pessoas já utilizam do aparecer como meio de vida. São os nossos influenciadores digitais. Então, quantas pessoas hoje vivem de aparecer? A pessoa mostra a sua rotina, a pessoa mostra o que come, a pessoa mostra como se exercita, a pessoa mostra como que ela, aonde que ela passeia, enfim. Hoje já tem um grupo de pessoas que vivem do aparecer. E, por outro lado, nós temos um grupo de pessoas que são mais passivas nesse ambiente, que estão trocando a experiência concreta pela representação da realidade. Então, como a gente viu, as pessoas gastam, em média, 3 horas por dia em redes sociais. Né?
E são 3 horas que elas estão trocando de uma experiência concreta, muitas vezes por uma representação da realidade. Mas aí a psicologia vai nos explicar isso muito bem. A psicologia diz que hoje tem 2 sentimentos que a geração Z não sabe especialmente lidar, né? Que é o sentimento do tédio e da frustração. Então, as pessoas não conseguem sentir tédio. Então, começa a sentir tédio, precisa ir para as redes sociais, e não consegue sentir também frustração. Então, elas não se permitem sentir esse sentimento. Então, quando a pessoa começa a ficar um pouquinho entediada ou frustrada, ela já corre para se anestesiar nas redes sociais. E aí cabe a cada um de nós fazer uma reflexão pessoal para poder compreender como que nós estamos lidando com o tédio e com a frustração. A gente sabe que o ócio é muito importante, a gente sabe que a reflexão é importante, né? Então, a gente tem que ter um cuidado e também orientar essas gerações de crianças, de adolescentes também, a aprenderem a lidar com o tédio, com a frustração de uma forma diferente, né? Então, não estou dizendo que é errado navegar pelas redes sociais, mas a partir do momento que a gente deixa, muitas vezes, de trocar realidades importantes, como, por exemplo, uma refeição em família, para estar em rede social, para estar, muitas vezes, em um game, então a gente está deixando, muitas vezes, que esse jovem, essa criança, ele deixe de aprender a lidar com realidades concretas que são tão importantes na vida, né? Eu vou pular um pouquinho esse slide aqui que explica a questão da web. E hoje nós estamos vivendo aqui a chamada quarta revolução industrial, né? E o que seria essa quarta revolução industrial? Então, hoje, nosso sistema industrial está se adaptando, né, para viver uma automatização de uma série de tarefas que a gente ainda não viu acontecer em uma escala como a partir de agora começou a acontecer, né? Então, a partir de agora, cada vez mais, né, máquinas, robôs vão assumir operações, né, em várias indústrias, em vários setores. E quando a gente fala indústria, a gente não está falando só da indústria lá de construir um automóvel, não se trata disso. Quando a gente fala em indústria, a gente está falando na área de serviços, nessa área industrial, na área do agro. Então, é um alcance ainda que a gente não conseguiu ver. A gente vai entender agora um pouquinho qual é essa base tecnológica, né, que está sustentando agora essa questão da revolução industrial. Nós temos uma primeira tecnologia que, vamos dizer assim, vai ser a tecnologia que vai permitir que, de fato, o mundo avance agora com as novas tecnologias baseadas, né, em inteligência artificial. Então, a gente tem muita gente já falando em várias tecnologias, mas o que estava faltando no mundo para potencializar uma nova era tecnológica realmente é o que nós chamamos aí do tal do 5G, né? E aí, o que seria o 5G? É a quinta geração, né, do sinal de internet móvel, né? E aí o 5G, eu trouxe aqui um gráfico de uma empresa sul-coreana, que é uma empresa hoje, top 3 no mundo hoje em termos de tecnologia de 5G, e aqui é só para vocês terem uma noção do poder de fogo do 5G, né? Então, hoje, o 4G, como eu falei para vocês, hoje, a nossa velocidade do 4G, ela está rodando aí em torno de 10 a 17 Mbps, tá? O 5G, quando ele entrar em operação, claro que você tem vários formatos dessa tecnologia, não vai chegar tudo de uma vez em todo mundo, mas hoje, essa tecnologia, ela pode chegar, por exemplo, a 902 Mbps. E é algo que a humanidade ainda não tem condições de compreender. Né? Um vídeo aí que você baixava em 1 hora, você vai baixar muitas vezes aí em segundos, né? Então, é uma coisa assim fora do sério, né? E a expectativa é que o 5G chegue no Brasil, né? Agora ele começa a ser operacionalizado em 2021, e aí ele deve chegar aqui com a velocidade de 94 Mbps, né? Então, a gente vai sair aí de 10 a 17 Mbps para uma velocidade média de 94 Mbps. Mas qual que é a grande questão do 5G? O 5G é a primeira tecnologia, vamos dizer assim, de internet móvel que não vai ser feita com foco em pessoas. É uma tecnologia que está sendo desenvolvida
para facilitar a comunicação entre máquinas e dispositivos. Tá? Então, essa tecnologia, ela já tem... Por que ela é tão potente? Né? Não é para atender simplesmente ali a gente baixar um game, a gente baixar um arquivo, mandar um arquivo. Então, o foco dela não é esse. O foco dessa tecnologia é atender a indústria, é atender as operações, aos serviços. Então, provavelmente no ano que vem a gente já vai estar com essa tecnologia disponível no Brasil. Está faltando agora no Brasil é só fazer um leilão, né, para oferecer a concessão para as empresas que vão operar com essa tecnologia. E aí aqui tem uma estimativa também feita por essa empresa sul-coreana. A expectativa é que até 2025, 616 milhões de pessoas no mundo já estejam utilizando o 5G. Então, não vai ser um processo tão rápido, né? Que todo mundo vai poder utilizar essa tecnologia com rapidez, porque provavelmente ela vai chegar nos mercados com um preço ainda um pouco elevado. Né? Então, o 5G ele vai entrar na área de serviços, ele vai entrar na área industrial, ele vai entrar na área médica. Uma das maiores expectativas agora com a operacionalização do 5G vão ser as cirurgias remotas. Né? Então, a gente já sabe que na área da saúde o impacto vai ser muito forte. Né? E também na área do agro. Né? A gente sabe que vários dispositivos aí do agro também vão passar a operar de forma autônoma. Então, a gente vai ter uma mudança muito forte no cenário aí da indústria do agronegócio. E aí, falando um pouquinho agora para vocês em relação da internet das coisas, que é o tal do IoT. Então, o que aconteceu, né? No primeiro momento, a internet ela veio para conectar os computadores, né? Para poder conectar as pessoas por meio de computadores. E aí, no segundo momento, a gente tem a explosão da conexão de rede de pessoas e comunidades, né? Que é o que a gente já está vivendo hoje. E a internet também, no terceiro momento, ela veio para conectar também computadores, pessoas e as coisas, né? Então, ela veio para conectar a gente com vários tipos de equipamentos, né? Hoje você já tem pulseiras eletrônicas, hoje já tem pessoas que já têm um robô em casa para fazer limpeza. Então, você já tem uma série de objetos que no dia a dia a gente já utiliza conectado à internet, tá? Então, e aí o que é interessante? Um estudo que mostra, né, que esse ano a gente vai chegar em torno aí de 50 bilhões de dispositivos conectados já no mundo, né? E aí, com a operacionalização no próximo ano do 5G, esse número ele vai disparar de uma forma nunca vista, né? Então, os especialistas estimam aí que cada pessoa vai estar conectado em torno aí de 26 dispositivos, né? Então, vai ser uma nova forma aí da gente se comunicar com o mundo, com as outras pessoas, né? E aí eu trouxe uma informação também importante, eu não vou ter tempo agora de me aprofundar com vocês, né? Que é as estratégias, vamos dizer assim, de se trabalhar com 5G no mundo. Então, quais são os países, desculpa, com a internet de todas as coisas. Então, quais são os países que vão liderar, que já lideram essa tecnologia no mundo, né? Então, Estados Unidos, Coreia do Sul e Reino Unido, né? A China, a Alemanha e o Japão, eles querem liderar alguns mercados específicos na área de internet das coisas, né? Nós temos países que é o caso do Brasil, que querem utilizar a internet das coisas para aumentar a competitividade, gerar bem-estar à população, esse é o caso aqui do Brasil, e a gente tem países que fizeram a opção de trabalhar com esse tema para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da população, que é o caso aí dos Emirados Árabes, Índia e Singapura. Né? E aí, qual é a prioridade no Brasil em relação à internet das coisas? Né? Então, já tem um estudo que foi feito aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo BNDES, é o maior estudo que temos hoje no Brasil em relação à internet das coisas, né? Esse estudo traz o seguinte: a prioridade do Brasil vai ser a área rural, a saúde, as cidades, né, e as fábricas. Então, essas vão ser as 4 principais prioridades do país em relação à utilização do IoT. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre Big Data, né? Então, a ciência já nos diz que a quantidade de dados hoje no mundo está dobrando a cada 2 anos, né? Então, isso é algo espetacular. Então, a cada 2 anos no mundo, a quantidade de dados ela está dobrando, né? E aí a gente tem um volume muito grande de informações que são geradas, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui para vocês terem uma ideia, né?
Esse gráfico aqui é referente à utilização de dados do ano passado, né? Foi feito por uma grande consultoria americana, né? Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado, nós tivemos 694 mil visualizações de vídeos na Netflix por minuto, né? Nós tivemos 55.140 postagens no Instagram por minuto, nós tivemos 9.772 chamadas no Uber por minuto, nós tivemos 4.490.420 pesquisas no Google por minuto, né? Então, tem uma série de informações aqui que nos demonstra que o volume de dados é assustador. E aí, o que acontece? Mecanismos tradicionais vamos dizer assim, que se trabalha com gestão de dados já não conseguem mais dar conta dessa quantidade toda de dados que são geradas. E a gente tem, então, uma nova metodologia que surge, que é o chamado Big Data, né, que vai nos ajudar, vai ajudar as empresas a lidar com essa quantidade toda de informação, que vai desde a extração dessas informações, da captura, até o tratamento dessas informações e a geração de inteligência, né, de relatórios que ajudam as empresas a tomarem decisões, né? E por último agora, fechando a apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre a tecnologia que é considerada a principal tecnologia hoje da humanidade, né, desse tempo que a gente está vivendo, que é a chamada inteligência artificial. E aí quero trazer para vocês uma contextualização bem simples, que eu acho que vocês vão conseguir entender bem o que a gente está vivendo. Na programação tradicional, os computadores, as máquinas, elas são programadas para executar atividades específicas, né? Então, o computador ele é programado para executar uma atividade específica. Se você tem ali um outro equipamento, foi programado para poder executar uma tarefa específica. E o que acontece com a inteligência artificial? A gente não quer mais agora programar computadores para executar tarefas específicas. Agora, o desafio é fazer com que os computadores, com que as máquinas, né, que eles pensem como humanos, trabalhem como humanos e vivam como humanos, né? Então, esse é o grande diferencial dessa tecnologia em relação à tradicional. Então, é ensinar agora as máquinas a pensarem e atuarem como pessoas, né? Só que o que acontece? O ser humano já não consegue nem educar direito um outro humano para ser um bom humano, quanto mais educar uma máquina. Então, a partir do momento que os desenvolvedores, os especialistas em tecnologia já não estavam mais conseguindo ali, vamos dizer assim, conseguir fazer esse trabalho com as máquinas, aí entra em campo, entra ali no meio da jogada, um novo campo de pesquisa chamado Machine Learning, que é simplesmente a gente criar algoritmos que ensinem os computadores a aprenderem praticamente sozinhos, com o mínimo possível de inteligência, de interferência humana. Então, esse termo Machine Learning é um termo também que a gente deve ouvir falar muito agora, daqui para frente, né? Mesmo que não é da área de tecnologia, e consiste nisso, treinar os computadores para aprenderem sozinhos, né? Com o mínimo de intervenção humana. Mas o que acontece? Quando os computadores eles começaram esse processo de aprender sozinhos, se deparou com uma dificuldade muito grande, que hoje a gente tem uma diversidade de dados, são palavras, são textos, a gente tem imagens, vídeos, então a gente tem uma variedade de dados muito grande que os computadores não estavam conseguindo processar. E aí entrou uma nova tecnologia que é o chamado Deep Learning, chamado de aprendizagem profunda. Então, o que esse Deep Learning faz? Ele consegue fazer com que as máquinas, né, os robôs, eles consigam ali fazer essa correlação entre uma variedade de dados, né, tanto em termos de volume como de tipos de dados, né? Então, hoje, provavelmente, você já deve ter utilizado uma tecnologia de Deep Learning. Eu vou encerrar agora a minha apresentação mostrando um pequeno exemplo para vocês entenderem, né? Hoje, praticamente todo mundo que tem um smartphone já tem um assistente, por exemplo, quem tem um celular Android, tem um assistente do Google, né? E esse assistente do Google ele já opera com base no Deep Learning, né? Que é o reconhecimento de voz. Eu vou fazer aqui agora um pequeno exemplo, só para a gente fechar a apresentação, né? Eu quero que vocês acompanhem comigo. Ok, Google, tudo bem? Só um minutinho, pessoal, porque eu tinha desligado aqui o volume, tá?
Ok, Google, tudo bem? Genial. Google, me fale um pouquinho sobre inteligência artificial. Não tenho queixas. A inteligência artificial é o único tipo de inteligência que tenho. Sim, mas me fale então um pouquinho agora sobre machine learning. Veja o que encontrei. Tá, me conceitue o que é machine learning, por favor. Aqui estão alguns resultados. Tá, muito obrigado. O que é deep learning? Fico feliz em ajudar. Tá, eu agradeço. E o que é deep learning? Aqui Então, pessoal, aqui tem um exemplo claro, né, para vocês, da interação que hoje a máquina já tem com a gente, né, no dia a dia, em nossas atividades, né? Então, eu acho que eu trouxe muita informação para vocês, né? Eu não sei se vocês conseguiram aí acompanhar e digerir tudo isso, porque acho que o volume foi muito grande, né? Acabei me querendo oferecer para vocês um conteúdo que queria ajudar a compreender esse contexto, mas é isso, né? A tecnologia, ela tem uma série de potenciais, mas também traz riscos, desafios que a gente precisa enfrentar. Então, muito obrigado. Passar a palavra agora aí para o Joãozinho. Muito obrigado, Diogo. Diogo, simplesmente é fabulosa a sua explanação, viu? Claro, um conteúdo tão complexo como o que você abordou, no meu entendimento, complexo e extremamente apaixonante, né? Porque você deixou para último, para mostrar o terceiro aspecto da sua apresentação, que é a geração digital, né? Mostrando para onde a humanidade está caminhando. Mas você, muita sabedoria, mostrou alguns desafios que nós precisamos fazer para efetivamente chegarmos nessa geração digital, né? Principalmente, eu achei que você abordou bem essa questão da inclusão digital, né? Quer dizer, é fundamental nós fazermos esse processo de inclusão digital para efetivamente nós chegarmos nessa geração digital. Você, no meu entendimento, trouxe um conceito que eu juro para você eu não conhecia, que é o conceito de cidadania digital. Eu conheço o conceito de cidadão do século XVIII, né? Que inclusive que o STF está usando para poder punir as pessoas que estão indo contra o Estado de Direito, né? Exatamente, não é o conceito, claro, que eles estão utilizando principalmente o conceito clássico de cidadania, de cidadão, né, que começou a se configurar efetivamente com o iluminismo. Então, ou seja, você colocou mais um outro desafio. E claro, né, para a gente chegar nessa gestão digital e o impacto que ela vai ter, organização e produção do trabalho. Né? Quer dizer, como é que as organizações, eu acho que essa é a grande questão, Diego, que você está trazendo para a gente. Como é que as organizações e os colaboradores, os trabalhadores, como é que eles efetivamente, como é que nós vivemos nessa geração? Né? Eu estou indo embora, já estou com 60 aí, mais uns 15 anos, aí 20 anos, né? Mas, mas minha filha, por exemplo, tem 18 anos, né? Ela é da última geração. Então, você apresentou aí um conjunto fabuloso, parabéns, né? De questões que quem assiste sua palestra, Diego, não pode ficar mais quieto, né? Não pode. É uma inquietude muito grande e eu acho que os nossos internatos também. E para isso, vou passar para o Carbone, para ele exatamente ver aí como é que estão os nossos participantes, o que eles estão falando, se tiver essa mesma impressão que eu tive, né, claro, ou outras, e as questões que eles estão levantando aí. Tá bom, Carbone? Contigo. Obrigado. Obrigado, Joãozinho. O Diego fez uma palestra bastante abrangente, ele abordou muitos assuntos
ele dá uma visão panorâmica sobre a questão da tecnologia, né? E como ele mesmo falou no título, essa onipresença tecnológica no nosso cotidiano. Então, é muita informação. Eu estou pedindo para o pessoal agora me fazer perguntas aí, porque o pessoal ficou ouvindo, né? E a gente foi na esteira, né, da informação do Diego, apreciando aí o que está acontecendo. Então, eu quero... o Diego ele trabalha muito com treinamento, trabalha com as novas tecnologias em torno da educação. Ele também já começou a fazer treinamento à distância, tem uma experiência aí recente de um treinamento à distância baseado em live e com apoio do Google Sala de Aula. Então, eu queria perguntar para o Diego como é que ele vê o futuro desses treinamentos clássicos de educação à distância, baseado em apostilas digitalizadas e alguns desenhos animados aí, frente à exigência de um sistema de educação mediado aí por tecnologia contemporâneo. Como é que vai ser essa migração, Diego? Como é que, a partir de agora, as pessoas vão procurar que tipo de sistema de educação, de informação eletrônica? Como é que vai ser essa mudança aí no mercado global de capacitação? Obrigado, Carbone, pela colocação. Então, de fato, é um grande desafio hoje a gente pensar. Ele está mudo lá, fala para ele lá para mim. Eu já te vejo. Diego, acho que você está mudo. Eu já te Não, vejo. não está não. Não está não. Eu acho que você está com fone. Exatamente. Pode continuar, Diego. Pode continuar, está tranquilo. Eu acho que é um desafio muito grande hoje a gente pensar na educação profissional, no contexto atual que a gente está. Durante muito tempo, tentou-se pensar o ambiente de aprendizagem à distância como uma reprodução do ambiente presencial para atender pessoas que estão em localidades mais remotas ou não podem se deslocar até uma sala de treinamento, né? E, com isso, o tempo foi passando e a gente não conseguiu, talvez, alcançar alguns objetivos que eram esperados, né? Então, hoje a gente vê várias universidades corporativas, escolas de governo, várias instituições sem uma direção clara de como desenvolver sua força de trabalho, né? Porque esse modelo de, vamos dizer assim, reproduzir o modelo presencial à distância, ele não costuma, a médio e longo prazo, realmente atender às demandas dos funcionários, porque hoje a gente vive num mundo complexo. Hoje um curso, somente, ele não atende mais à necessidade do profissional. E mais, muitas instituições ainda estão trabalhando com um modelo fechado de cursos à distância, né? Então, muitas vezes, o profissional, hoje, ele não precisa mais só obter uma base de conhecimento. O profissional, hoje, ele precisa, vamos dizer assim, de ferramentas de trabalho, né? Então, ele tem que ter um ambiente onde a informação fica disponível para ele, para quando ele precisa. E mais, hoje não é mais possível trabalhar a educação profissional somente de forma linear, né? Aquele formato em que o profissional precisa fazer o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4 para ele chegar na informação que ele precisa. É claro, existem determinados desafios que é importante que a pessoa passe por esse processo, mas existem alguns outros desafios profissionais que não. O profissional precisa da informação agora, hoje. Ele não dá para ele esperar por 3, 4 horas para ele cumprir alguns módulos para ele chegar na informação que ele precisa. Então, a gente precisa ter um modelo que seja plural, que seja diverso, né? A gente precisa hoje ter um modelo de desenvolvimento profissional que contemple tanto esse profissional que busca mais uma formação de carreira, quanto aquele que precisa de uma informação para resolver um problema pontual, que muitas vezes, o problema hoje do funcionário, vamos dizer assim, no cenário contemporâneo, né? Então, a gente lida com um mundo complexo, o profissional não consegue, muitas vezes, ter, vamos dizer assim, ter aqui na sua mente todas as informações que ele precisa para fazer uma análise, para fazer uma interpretação do trabalho, mas ele também não tem mais tempo para ficar buscando aí cursos que são longos, muitas vezes são cansativos, né? E hoje a gente tem um modelo, que é um modelo que a gente tem acompanhado de perto, que tem produzido
grandes ganhos para a organização, que é o modelo de trilhas de aprendizagem. Então, hoje, uma recomendação para organizações que queiram realmente ingressar nesse ambiente digital, né, de forma dinâmica, compreendendo e contemplando as necessidades do nosso profissional hoje, esse é o modelo que eu recomendaria. Eu que estava com fone de ouvido mesmo, e desculpe aí a confusão, mas eu estou aqui com uma pergunta da Beth Ferreira, ela vem seguindo a gente aqui há um bom tempo, então a gente agradece, viu, Beth, a sua participação. E a Beth diz o seguinte, que ela observa, né, que, de uma forma geral, que os jovens dominam as ferramentas básicas que estão em torno desse mundo digital, mas ela acha que eles estão confusos em relação ao teletrabalho. Quais as considerações que você traria sobre esse ponto? Eu vou dividir a minha resposta para você em duas partes. Na primeira, eu te diria que nós temos uma geração mais jovem que cresceu numa concepção, numa ênfase muito, muito forte de direitos e numa ênfase muito baixa de deveres, né? Isso se dá pelo contexto que a gente vive. Então, o jovem, ele não foi preparado, não está sendo, para lidar com autonomia, com responsabilidade, com gestão do tempo, né? Que são aí competências importantes para a gente poder fazer o teletrabalho. Então, ele sempre foi acostumado a estar num ambiente onde as pessoas, de forma indireta, acabam controlando um pouco a rotina, as atividades, os objetivos. E agora, com o teletrabalho, ele vai ter que aprender a gerenciar o seu tempo, ele vai ter que aprender a lidar também com essas doenças relacionadas ao mundo digital, como eu falei, a cybervadiagem, né? E, então, isso é muito difícil para o jovem, não ter hoje, muitas vezes, vamos dizer assim, essa própria estrutura psicológica para poder lidar com essa questão do teletrabalho. E qual é o desafio? Com o teletrabalho, você não tem mais um chefe te vigiando, você não tem mais um colega te controlando, vendo se durante o trabalho você está mexendo no celular, se você está saindo da sala. Então, é você e você. E, geralmente, o trabalho ele é organizado por metas, né? por objetivos, por desafios. Geralmente, o chefe diz o que tem que fazer e estabelece o prazo. E, muitas vezes, a pessoa não sabe lidar com essa liberdade, com essa autonomia, né? Então, ele não foi preparado para isso, né? Ele sempre viveu o mundo dele e teve alguém para controlar, vamos dizer assim, essas atividades estruturantes da vida. E agora, como é que ele faz? Né? Então, eu acho que as empresas precisam entrar muito forte hoje com educação nessa área digital. Por isso que a cidadania digital é tão importante e é tão negligenciada. A gente só pensa em incluir as pessoas e ensinar a usar a ferramenta. E a gente não está preocupado com a educação digital, com a cidadania digital. Então, Beth, hoje o desafio é esse, é desenvolver esses profissionais mais jovens para que eles aprendam a gerenciar o seu tempo e as suas atividades. Diego, a Fátima Oliveira te parabeniza pela palestra. Ela diz que gostou muito de conhecê-lo e verificar sua tranquilidade, né, durante a apresentação. E ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre o uso da tecnologia 5G na educação. Então, o 5G na educação ele é muito esperado, né? Até porque o futuro hoje, em termos de mundo digital, de dispositivo, vai ser o celular, né? Então, isso já está apontado. Nos próximos 10 anos, as maiores empresas de tecnologias vão investir em dispositivo móvel, não vão investir em óculos. O maior investimento hoje, principalmente, é através do comando de voz, né? Então, o 5G ele vai vir para permitir que, na área de educação, o aluno ele possa fazer uma experiência agora com o conhecimento de uma forma totalmente diferente, né? Porque ele vai poder agora acessar conteúdos de forma mais ágil, ele vai poder publicar conteúdos de forma mais ágil. Hoje você vai publicar um vídeo numa plataforma, dependendo da sua conexão, demora. Você vai publicar um vídeo de 5, 10 minutos, demora. Nem todo mundo tem uma internet boa para publicar. E o 5G ele vai favorecer, então, que a gente melhore a produção de conteúdo, a interatividade entre os alunos, a qualidade das lives vai melhorar. Então, o 5G ele vai potencializar vários recursos que hoje ainda são muito limitados, né, tanto por parte dos dispositivos quanto pelas tecnologias de 3G e 4G, que são as mais comuns. Muito bom. Nós estamos chegando aqui perto das 8 horas da noite
E aí eu queria passar agora a palavra para o meu amigo Joãozinho, para que ele faça as considerações finais aí do nosso evento. Por favor, Joãozinho. Perfeito. Antes de fazer as considerações finais, eu vou pedir para o Diego fazer as considerações finais dele como palestrista, né? Por favor, Diego, uns 30 segundinhos aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer muito, primeiro, a minha esposa e aos meus filhos que me ajudaram a preparar essa apresentação, né? Então, um beijo especial aí para eles, né? Quero agradecer também a todas as pessoas que acompanharam a minha live, que participaram também. Agradecer ao Carbone pela oportunidade e a você também aí pela mediação, né? Muito obrigado. Obrigado, professor Diego. E, queridos internautas, nós encerramos mais uma live, né? Onde o nosso objetivo, o objetivo do Carbone como grande mentor desse trabalho, né? Foi exatamente de estar contribuindo com diversos temas que facilitariam o nosso convívio, né, durante a pandemia e, fundamentalmente, também capacitar-nos para desenvolvermos cada vez mais o nosso trabalho. E hoje nós tivemos a grande alegria de ter o professor Diego, né, falando-nos sobre, com muita propriedade, como que a tecnologia, na verdade, ela já está onipresente, né, e vai tomar cada vez mais espaço, né, e chamou-nos a atenção, no meu entendimento, fundamentalmente para o momento que nós estamos vivendo da geração digital e, como ele acabou de falar, de alguns caminhos que nós precisamos ter muita atenção, como é o caso da cidadania digital, da alfabetização digital, para que efetivamente essa geração digital possa se efetuar, né, da maneira que todos possam usufruir dela. Tá? Então, mais uma vez, agradecemos ao professor Diego, né, ao Carbone vamos dizer assim, por esse grande insight em estar trazendo para a gente também esse momento. Queria agradecer também ao nosso grande Felipe por estar sempre aí nos acompanhando, né? Ele que está por trás de todo esse trabalho, junto também com o Diego, mas hoje ele que está cuidando disso. Então, um agradecimento especial ao Felipe e vamos para a próxima live. Eu vou estar na terça-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos mais uma live às 10. Então, uma boa noite a todos e vamos continuar participando desse evento. Boa. Nós vamos ter aqui com a gente um diretor da Escola Nacional de Administração Pública falando sobre como as organizações inovam. E nós teremos também um grande arquiteto de Brasília, às 18 horas, nos brindando com uma palestra na terça-feira sobre o tema A Arquitetura que Ampara a Vida. Então, pessoal, até terça, muito obrigado, um abraço a todos, a todas, obrigado, Joãozinho, obrigado, Diego, e bom fim de semana.